Olá, boa noite a todos os seguidores e seguidoras das redes sociais dos Dragões. Estamos de volta a mais um espaço de comentário do Tiago Silva. Olá, Tiago, como estás? Boa noite. Olá, Viva. Seja bem-vindo Tiago, boa noite. mais uma vez ao Portal dos Dragões. Boa noite também a todos os nossos telespectadores que nos estão a assistir ao programa lá em casa. É um prazer, mais uma vez, estar aqui presente perante um fórum tão grande de adeptos de Futebol Clube do Porto. Tiago, tal como previa, vamos então direto ao assunto. Jorge Nuno Pinto Costa foi escolhido pelos sócios do Futebol Clube do Porto para presidir o nosso clube nos próximos 4 anos. Com 68% dos votos da sua lista, foi algo que dentro das suas expectativas. Sim, inclusivamente já tínhamos trocado algumas impressões entre nós relativamente ao ato eleitoral e eu estava convencido, até cheguei a escrever isso e a falar para um jornal desportivo diário, dando conta de que estava convencido que Pinto Costa ia vencer folgadamente, e assim foi. Não obstante isso, eu antes de mais gostava de realçar e sublinhar a forma como o ato eleitoral decorreu. Eu também fui votar, constatei com os meus próprios olhos que, em termos de organização, estava absolutamente perfeito. As pessoas tinham e cumpriram à risca todas as recomendações de segurança. Houve uma elevadíssima participação por parte dos sócios do Futebol Clube do Porto, o que é sempre de realçar, é uma prova de vitalidade do clube, e quando assim é, eu penso que quem tem a ganhar somos todos nós, é o clube. Portanto, nessa perspectiva, o resultado em si foi uma vitória incontestável de Jorge Nuno Pinto Costa, não obstante haver cerca de 37% dos sócios que não votaram na sua lista, mas o que eu considero que é absolutamente normal. Estamos a falar de um presidente que já está há 38 anos em funções, portanto isso provoca um desgaste perfeitamente natural. A situação financeira também do Futebol Clube Porto não é propriamente fácil. Os resultados desportivos nos últimos anos não foram de encontro àquilo que nós todos esperávamos. E, portanto, nessa perspectiva, aquilo que eu também referi em programas anteriores, que estava consciente de que existia um descontentamento que já tinha algum relevo no seio da comunidade portista, e foi bem expresso nos votos. Não obstante isso, julgo que a vitória é absolutamente clara e inequívoca, e, portanto, a partir deste momento, o presidente Pinto Costa é o presidente de todos os esportistas. Agora não há fações, e eu espero que não haja, e estou convencido e seguro que não haverá, e nessa perspectiva temos que estar todos juntos e unidos e esperarmos que o futuro nos traga as vitórias que nós tanto ansiamos. E Tiago, agora quais são as tuas expectativas para os próximos 4 anos aqui com a nova equipa de Pinto Costa? Tiago, as expectativas são vencer, não é? As expectativas que todos os adeptos do Futebol Clube Porto têm de todos os mandatos de Pinto Costa, foi isso que ele nos habituou, é que o Futebol Clube do Porto recupere, no fundo, a hegemonia que tinha no futebol português. Paralelamente a isso, o que eu desejo também de ver concretizado é que a gestão que vá ser levada a cabo seja mais sustentável para a economia e para as finanças do clube nos próximos anos. E, portanto, é um desafio que vai ser muito grande. Pinto Costa, estou consciente e estou convicto que tem perfeita noção disso. E espero que, não obstante termos alguns dos mesmos protagonistas que vão ser responsáveis pela parte financeira, espero que isso não coloque em causa a necessidade impreterível de nós mudarmos de gestão. Não obstante, manter a competitividade que é panágio do Futebol Clube do Porto, e que estejamos novamente daqui a 4 anos a dizer que foi um mandato de muito sucesso ao nível dos melhores de Jorge Nuno Pinto Costa. Tiago, já agora quanto ao Conselho Superior, como vês a nomeação de 3 membros da lista dele? Vejo natural. Aliás, eu disse antes das próprias eleições que estava convencido que iria ser uma das surpresas da noite ou dos dias eleitorais,
porque a lista D teve, de facto, uma campanha pela positiva, manteve sempre disponível a construir um futuro positivo para o clube e a colaborar nessa mesma construção. Para além disso, notou-se, ficamos todos convictos de que era um portismo genuíno de base, até um pouco por oposição àquilo que era a lista do Conselho Superior da listagem de Jorge Nuno Pinto da Costa, e julgo que teve uma excelente votação, foi a segunda lista mais votada para o Conselho Superior, e eu penso que os responsáveis estão de parabéns porque tiveram sempre uma atitude positiva, construtiva, mesmo à Futebol Clube do Porto, com um conjunto de adeptos a suportá-la, que são os adeptos fiéis e genuínos de base, conforme eu dizia, do Futebol Clube do Porto. Muito bem, Tiago. Então, quanto também à entrevista que o Jorge Nuno Pinto da Costa deu aqui ao Portal dos Dragões, ele, nessa mesma entrevista, revelou em primeira mão alguns detalhes da nova cidade esportiva do Futebol Clube do Porto, incluindo detalhes sobre a sua localização e o seu financiamento, para citar alguns. Mas também vamos por partes. Quanto à localização, o Presidente falou nos terrenos em Matosinhos. O que é que nos pode falar sobre esse assunto? Sim, a localização da futura cidade esportiva do Futebol Clube Porto fica na Amieira, em São Mamede e Festa, mais propriamente por trás do Colégio Euroatlântico. A imagem que estamos a ver projetada diz respeito ao layout do pedido de informação prévia que terá dado entrada na Câmara de Matosinhos. Também convinha, porque eu tenho visto algumas referências nas redes sociais face ao teor do comunicado emitido pela Câmara Municipal de Matosinhos, e gostava de, no fundo, proceder a estes esclarecimentos. Tem a ver com o seguinte: o PDM da Câmara de Matosinhos estava em vigor desde 1992 e foi objeto de uma revisão que foi aprovada no ano passado, em 2019. Portanto, desde 2019 que temos um novo plano diretor municipal de Matosinhos. Ora bem, de acordo com as informações que eu pude obter, a situação está absolutamente legal. Isto não é um namoro recente, foi-me confirmado há poucos minutos de que isto já é um processo que já tem sido desenvolvido e teve o seu início já há bastante tempo. E se nós pudermos, inclusivamente, constatar o que diz ou que estabelece o plano diretor municipal para esta área específica de terreno, constatamos que se trata de solo urbano, classificado em termos de PDM, como área de atividade económica e estrutura verde urbana. Sendo ainda que, de acordo com um artigo do PDM, que é o artigo 84, número 2, esta forma de executar depois o plano diretor municipal para este terreno circunscrito pode ser feito, pode ser precedido de um plano de pormenor ou de um plano de urbanização, mas não é estrita e absolutamente necessário. Portanto, em termos de PDM, estou perfeitamente seguro de que a pretensão do Futebol Clube do Porto tem correspondência com o regulamento municipal da Câmara Municipal de Matosinhos. Estou ainda seguro de que isto é um processo, conforme eu dizia, que não surgiu ontem, ou no âmbito destas eleições, nada disso. É algo que já vem sendo trabalhado ao longo dos últimos largos tempos. E, portanto, o que eu gostava também de transmitir, porque foi essa informação que eu obtive, e descansar a comunidade portista, é que todo o processo não enferma de nenhuma ilegalidade. Não se trata de qualquer tipo de cedência de terrenos por parte da Câmara Municipal de Matosinhos e, portanto, estou absolutamente convencido que ainda no mandato de Jorge Nuno Pinto da Costa vamos poder ver a cidade esportiva do Futebol Clube do Porto de pé. Se não concluída, esperemos que já esteja numa fase muito adiantada de execução, porque obviamente tudo isto tem os seus trâmites legais, em termos de projetos, de licenciamentos, do próprio investimento, da própria construção, mas estou convencido que vamos ver finalmente a nossa futura cidade esportiva para a nossa formação de pé. E assim esperamos. Contudo, também, Tiago, na noite passada, a Câmara Municipal de Matosinhos veio negar, também digo, enquanto aquilo que não acabaste de falar, veio negar esse processo, que o processo seja finalizado. O Porto fez um pedido apenas para que está em análise. Terá sido isto uma reação
da própria Câmara Municipal de Matosinhos, é um comunicado que o Benfica lançou, sugerindo ofertas de terrenos e também queixas dos adeptos do próprio Leixões? O que eu acho, Tiago, absolutamente extraordinário é que nós, quer dizer, assistimos aqui a informação que foi veiculada pela opinião pública, nomeadamente também através daquilo que foram sendo declarações produzidas pelo clube rival, e que, no fundo, enraizou-se no pensamento das pessoas que se tratavam de terrenos cedidos pela Câmara de Matosinhos, quando quer Jorge Nuno Pinto da Costa, quer o próprio Futebol Clube Porto, nunca fez qualquer tipo de referência à cedência de terrenos. Não é? E, portanto, isso desplotou um conjunto de reações por parte do rival, que me parece, é a convicção que tenho, que levou, inclusivamente, a pessoas a fixar as tais tarjas junto da Câmara Municipal de Matosinhos, a insurgirem-se contra a postura da Câmara, quando a Câmara teve uma postura que é absolutamente normal e igual a todos os outros processos que a Câmara recebe em termos urbanísticos, em que existe um particular que requer, no fundo, a viabilidade de uma determinada pretensão urbanística e a Câmara Municipal de Matosinhos vai analisar. Conforme te dizia, essa mancha que nós podemos ver aqui no ecrã diz respeito à área onde irá ser implantada a futura cidade desportiva do Futebol Clube Porto. Não irá ocupar toda esta parcela de terreno, mas a parcela de terreno por trás do colégio aeroatlântico, que fica mais ou menos cá em baixo, e depois se irá desenvolver para cima e à sua direita, que depois encontra lá em cima, podemos ver um ribeiro, uma linha de água. O processo, volto a sublinhar, não tem qualquer tipo de problema em termos do que é a sua correspondência face ao teor do regulamento do PDM da Câmara Municipal de Matosinhos. É um processo que já vem sendo trabalhado e desenvolvido ao longo de vários meses. Portanto, as pessoas ficaram com a sensação que Jorge Nuno Pinto da Costa, sobretudo aquelas pessoas que... umas que ainda não aceitaram bem o resultado eleitoral e outras que procuram colocar sempre entraves a tudo o que diz respeito ao Futebol Clube do Porto. E, nessa medida, parece que quiseram criar a ideia de que esta pretensão ou esta ideia, por assim dizer, de Jorge Nuno Pinto da Costa, surgiu no âmbito do ato eleitoral. Quer dizer, como se algo desta natureza e como se Jorge Nuno Pinto da Costa viesse produzir aquelas declarações se não tivesse absolutamente certo e seguro de que, de facto, a viabilidade do Futebol Clube do Porto e a proteção do Futebol Clube do Porto era execuível, como é. Claro. E já agora, o que parecem as duas alternativas de financiamento sugeridas pelo Presidente? Eu não conheço as condições, apenas sei que existem duas possibilidades de financiar este investimento ou esta obra. Agora, isso, obviamente, para me pronunciar, teria que conhecer os pormenores das condições financeiras, mas estou certo que os responsáveis do Futebol Clube do Porto irão analisar e decidir daquilo, de acordo com aquilo que for melhor para o clube. Também não sei como também não foi anunciado, portanto, temos que aguardar e estar absolutamente serenos de que a decisão irá ser tomada em benefício do clube, como não poderia deixar de ser. Claro, obviamente, sim. Já agora, e agora mudando aqui um pouco de assunto, radicalmente até, para algo que nos parece bastante relevante. No fim de semana, saiu uma peça no Público que visou uma série de situações bastante duvidosas entre o Benfica e o Desportivo das Aves. Alegadamente, algo que está supostamente em investigação desde 2018, talvez o conhecido Malachau. Entretanto, Luís Filipe Vieira já reagiu a essa publicação, dizendo que é tudo legal. É mesmo tudo legal, Tiago? Tiago, antes de responder a essa questão e te dar a minha opinião pessoal, eu gostava que, no fundo, que as pessoas fizessem este exercício. Porque, através dele, irão chegar àquilo que é a resposta normal, independentemente de podermos estar a escalpelizar o teor dos contratos. Mas a questão que eu vejo é o seguinte: se os contratos não visassem contornar a lei de limitação de empréstimos de jogadores, qual era a razão de os mesmos terem sido escondidos na casa da mãe do diretor Joás? É a pergunta que eu vejo. Se o contrato não tem qualquer tipo de ilegalidade,
por que razão é que sentiram necessidade de retirar os contratos das instalações do clube e escondê-los na casa da mãe de um diretor, por forma que, se de hoje para amanhã fossem realizadas como foram, até parece que já sabiam, buscas às instalações do Desportivo das Aves, esses contratos não fossem objeto de apreensão. Sim. Porquê? A outra pergunta que eu deixo, que é, se não existe qualquer tipo de ilegalidade, porquê é que existe, ou existia, uma conta corrente não oficial, mas oficiosa entre os dois clubes? Certo. Isso está em todos os jornais. Eu não vi isso desmentido por parte de ninguém. Inclusive o Benfica confirmou que existia uma conta corrente entre os dois clubes. Agora, aquilo que eu vi descrito e que não vi negado por ninguém é que se tratava de uma conta corrente oficiosa e não oficial. Para além disso, agora podemos estar a analisar e a escalpelizar o teor dos contratos. Repara, se aqueles contratos não visavam, como é a convicção, penso, generalizada, e como até estou convencido que os próprios adeptos do Benfica, sobretudo aqueles que conseguem ter o discernimento de estar a separar a emoção da razão. Se os contratos não visavam esse fim, como é que o Desportivo das Aves vende um jogador a um terceiro clube e todo o produto da venda reverteu para o Benfica? Era isso que eu gostava que, no fundo, as partes intervenientes esclarecessem. Eu também assisto incrédulo ao facto de não ver nenhuma instituição desportiva perante isto que foi comunicado e que poderá afetar, inclusivamente, o desfecho nos respectivos campeonatos face às sanções que estão estabelecidas para o caso de se vir a provar isso. Portanto, não estamos a falar propriamente de um caso menor. Não, este é um caso muito grave que está a ser uma investigação criminal, o processo de inquérito está a decorrer, que é o chamado processo Malachau, e aqui depois tem outro aspecto, que é as pessoas ainda não se interrogaram da razão de ser do nome da própria operação levada a cabo pela PJ, Malachau. É que se nós tivermos em conta o teor da designação da operação levada a cabo pela Polícia Judiciária, que é Malachau, e se, para além disso, juntarmos alguns dados que foram revelados pela imprensa ao longo deste tempo todo sobre esse processo e que o público, inclusivamente, carrega nas tintas e corrobora, tem a ver com o seguinte: é que houve muitos depósitos em dinheiro, em numerário, nas contas do Desportivo das Aves. Ora bem, esse dinheiro veio de onde? E quais foram as razões que levaram a que esse dinheiro tivesse sido depositado nas contas do Desportivo das Aves sem que houvesse qualquer tipo de documento comprovativo a atestar a razão de ser da proveniência desse dinheiro e a sua justificação? A pergunta que eu deixo é: será que esse dinheiro servia para pagar salários aos tais jogadores que estavam emprestados ao Desportivo das Aves? É a pergunta que eu deixo. Pode ser que no âmbito do processo de inquérito, que eu espero que tenha fim, espero que não esteja não continue confinado, porque já estamos a falar de uma investigação que já leva mais de 2 anos, e para mim causa-me alguma estupefação, sem me estar a imiscuir no trabalho do Ministério Público, mas causa-me alguma perturbação. Como é que um processo desta natureza, que em termos de investigação não estamos a falar de nada, de uma complexidade do outro mundo, portanto, estamos a falar de um processo cuja matéria probatória que possa ser objeto de investigação criminal não é nada de transcendente, como é que, tendo isso em conta, já temos os clubes a confirmar a existência dos contratos, o que está vertido nos contratos, já sabemos que existem provas de que andaram a ser depositadas quantias muito avultadas em dinheiro na conta do Desportivo das Aves. Temos uma série de factos que já são do nosso conhecimento e que não estão negados por absolutamente ninguém. Eu pergunto, o que é que poderá estar a justificar o facto deste processo não ter um desfecho, um processo de inquérito, ou uma acusação, ou um arquivamento?
Não consigo perceber. E o facto de, uma coisa que tu falaste ainda há pouco, que me parece bastante pertinente, é o facto dos outros restantes 16 clubes ou 15 clubes da Primeira Liga não terem ainda se pronunciado sobre esta situação. Isto é, quanto a mim, e queria perguntar-te se achas o mesmo, isto aqui é algo que acaba por afetar direta e indiretamente cada um dos clubes, não é? Porque existe aqui um alegado um beneficiário, neste caso, entre os dois clubes, e não me parece muito justo para os outros clubes restantes da Liga, certo? Tiago, eu ontem assisti ao presidente do Benfica a produzir umas declarações perfeitamente peregrinas. Dizia ele que isto eram contratos absolutamente normais, com estas cláusulas de recompra e cláusulas antirrivais. Porque é muito fácil, e eu percebo a comodidade e o interesse do Benfica em tentar colocar este escopo dos contratos que foram celebrados com o Desportivo das Aves como algo que se insere no âmbito do giro perfeitamente corrente entre clubes, em que um clube vende algum jogador e estabelece uma cláusula de recompra, uma cláusula antirrival, mas repara, a cláusula antirrival, independentemente de podermos aqui discutir a legitimidade da mesma, não é o problema que se suscita aqui, não é essa cláusula antirrival. O problema que existe aqui é se essas vendas não eram fictícias, simuladas, para disfarçar e esconder empréstimos de jogadores para além do limite legal. Ou seja, a tal cláusula de recompra que existe ali é, do meu ponto de vista, é a minha convicção face aos dados que eu vou apurando e que vou vendo, é que era precisamente o fim para esconder o tal empréstimo. Ou seja, o jogador nunca saía na órbita do Benfica. E o que me parece absolutamente surreal é que assistimos a isto, assistimos a jogadores que são vendidos por parte de um clube cujo jogador devia ser supostamente desse clube, e a receita dessa venda vai direitinha para os cofres do Benfica. Isto é surrealista. Sim. E querem fazer acreditar as pessoas que isto é absolutamente normal, que todos os clubes fazem isso. Se fazem, fazem ilicitamente. Mas até foi bom. Foi muito bom que o Presidente Pinto Costa ontem tivesse dado uma entrevista ao Porto Canal, porque teve a oportunidade de desmentir cabalmente de que o Futebol Clube do Porto não celebra contratos dessa natureza, nem nunca celebrou. E agora eu pergunto, onde está a reação do Sporting? Já passaram várias horas. Não é? Exatamente. O Sporting não reage? O Sporting não diz absolutamente nada? Não sei. Acho tudo isto muito caricato, porque estamos a falar de uma instituição que é uma grande instituição como o Sporting Clube de Portugal, que ultimamente parece-me estar absolutamente nos bolsos do Benfica. O que seria normal é que, perante acusações desta gravidade por parte de Luís Filipe Vieira, é que ele, sem ter consciência, ele faz acusações gravíssimas a outros clubes, que é, se isto é ilegal, os outros também cometem essa ilegalidade. Não é? O Futebol Clube do Porto desmentiu de imediato pela voz do seu presidente. E o Sporting não diz nada. Conforma-se com isso. Então ficamos todos, se calhar, a pensar que o Sporting, se calhar, até faz. Não é? Portanto, é o futebol português, a tal verdade esportiva, que estes paladinos da verdade, bacocos, gostam tanto de apregoar, e quando se vai a ver, constatamos que eles estão metidos em tudo que é processo judicial mediático nos últimos anos. É a Operação Lex, é a Operação Malachau, é a questão das malas e dos jogadores que atestam em tribunal que houve um intermediário mandatado pelo Benfica, que os tentou corromper para que eles fizessem um frete nos jogos contra o Benfica. Quer dizer, é a questão dos e-mails, é a questão das toupeiras. Quer dizer, sempre o mesmo clube está envolvido no âmbito de todos estes processos e que depois acaba sempre por falar à boca cheia da verdade desportiva. E eu ia referir exatamente isso. Vergonha, nem sequer tinha coragem de falar em verdade, quanto mais desportiva. Exato, mas é isso mesmo que eu ia referir, que é, não serão, sem tentar tirar o mérito ao Ministério Público e às entidades judiciais que estão com estes todos os processos em mãos, não achas que são demasiados processos e situações legais, ditas pelo presidente do Sport do Benfica e os seus responsáveis, que estão em mãos pelas entidades judiciais que, sem fruir muito sumo daí,
apesar de já estarem entregues a essas mesmas entidades há bastante tempo e há alguns anos? É conforme eu te referia, e eu espero que estes processos todos tenham um fim. Seja através de uma acusação, seja através de um arquivamento. Mas estes processos judiciais de inquérito têm que ter um fim. E não é perceptível por ninguém, nem abona nada a favor da justiça, que estejamos com inquéritos, quer dizer, que já lá vão, alguns deles há mais de 3 anos. Isto não é normal. Faz-me lembrar que se fazem megas processos, que é para depois, de todos os processos que fazem parte do mega, nenhum deles dar nada. E eu espero, sinceramente, que finalmente esses processos saiam do confinamento e que haja um desfecho, seja para um lado ou seja para o outro. Eu posso ter a minha convicção pessoal. Eu acho, e vou dizer aqui claramente, que todos aqueles contratos celebrados entre o Benfica Desportivo das Aves visa contornar a lei de limitação dos empréstimos. Do meu ponto de vista, existem indícios que são muito fortes e que apontam nesse sentido. Agora, e eu espero é que o Ministério Público faça o seu papel e que chegue ao culminar da investigação e do inquérito e que faça uma acusação ou que faça um arquivamento, mas que faça qualquer coisa. Agora, o processo estar neste limbo em que nem anda para trás, nem anda para a frente, parece que continua confinado, parece que ainda tem que se manter distâncias de segurança entre todos os investigadores, quer dizer, isto não faz sentido. É absurdo. E como é que vês também aquela notícia que saiu ainda ontem também, relativamente ao Paulo Gonçalves, por se manter como secretário ainda do Sport do Benfica? Tiago, acho que é irrelevante se ele figura como secretário ou não. Acho que isso é absolutamente irrelevante. Sinceramente, é a minha opinião pessoal. O que eu já não acho... Mas não vês aqui uma continuidade ainda da persona ligada à instituição? Não, isso era onde eu ia chegar. Eu acho que essa questão de ser secretário é absolutamente irrelevante se ele é ou se ele não é. É absolutamente irrelevante. Porque o papel que o secretário possa ter é um papel absolutamente irrelevante e eu até estou convencido que provavelmente se ele figura como secretário é porque ainda não tiveram cuidado de retirar o nome dele como secretário. Porque o Paulo Gonçalves, a ligação que o Paulo Gonçalves mantém ao Benfica, não decorre ser secretário, porque isso é um papel menor, absolutamente, isso são, como diz o outro, são peanuts. A questão é que o Paulo Gonçalves tem feito a intermediação da venda de jogadores, quer para o Benfica, quer de clubes que fazem negócios com o Benfica, e onde ele está presente, e que, portanto, me leva a crer que ele continua a ser uma pessoa de estrita confiança por parte dos mais altos elementos diretivos do Benfica. O que é absolutamente revelador, mas também não é surpresa para ninguém. Ou por acaso, haverá alguém que esteja convencido que Luís Filipe Vieira não tinha conhecimento do que é que Paulo Gonçalves fazia no âmbito da Operação em Atopeira? Quer dizer, ele inclusivamente está no processo que resultou no não pronunciamento do Benfica, na não acusação do Benfica. Está nesse processo que inclusivamente o Paulo Gonçalves chegou a levar lá uma toupeira ao camarote presidencial para o apresentar ao Presidente. Portanto, ninguém no seu perfeito juízo acha que Luís Filipe Vieira, quer dizer, não sabia o que é que o seu braço direito fazia. A Justiça optou e concluiu num outro sentido. Mas o juízo pessoal que cada um de nós pode ter não vai colidir ou não tem que colidir necessariamente ou ser impedido de ser formulado por uma decisão judicial. Eu tenho o meu juízo, ainda hoje, e tenho a certeza que muitos adeptos do Benfica também sabem que, obviamente, que Luís Filipe Vieira sabia o que é que Paulo Gonçalves fazia. E nessa perspectiva, a mim não é surpresa nenhuma que ele continue a ser uma pessoa de estrita e de máxima confiança por parte do presidente Luís Filipe Vieira, e daí ele fazer negócios com o Benfica. E o Benfica arranjar negócios onde ele possa participar e receber uma comissão. Se calhar, olha, como diz o outro, uma mão se calhar lava a outra. E as duas lavam a cara. Exato. Agora então, para finalizar, Tiago, crees que algum destes processos possa dar em alguma coisa em prejuízo da instituição Sport do Benfica? Consideras que algum deles possa dar então essa finalidade? Não vou estar a imiscuir no trabalho que é da Justiça. Conforme te disse, tenho a minha convicção pessoal da leitura que vou fazendo dos factos que se vão tornando públicos e que apontam no sentido que te expressei agora. Agora, outra questão tem a ver com aquilo que a Justiça vai fazer ou deixar de fazer. Espero, efetivamente, que quem esteja encarregue de liderar a investigação criminal e o processo de inquérito desses processos todos judiciais, que
esteja e tenha independência e distanciamento suficiente para poder culminar com uma decisão que seja absolutamente inatacável sob o ponto de vista jurídico. É só isso que eu desejo. Ok, pronto. Creio que estamos conversados, digamos assim. Sim, só queria culminar aqui a minha intervenção com uma referência e com um agradecimento em género de despedida ao Presidente da Mesa da Assembleia Geral do Futebol Clube do Porto, o juiz conselheiro Matos Fernandes, e gostava de dizer que para mim foi mais do que uma honra, um enorme privilégio tê-lo como Presidente da Mesa da Assembleia Geral do Futebol Clube do Porto. Foi sempre o garante máximo da total liberdade e democracia no âmbito das Assembleias Gerais do Futebol Clube do Porto. Foi sempre alguém que prezou imenso a opinião livre, mesmo que divergente, dentro do clube e dentro das Assembleias Gerais do clube. E, portanto, a única coisa que eu gostava de deixar aqui, nota, é de que todos os esportistas, e estou certo que este sentimento não é apenas pessoal, mas é geral, estão-lhe muito agradecidos pelo papel absolutamente fantástico que ele desempenhou ao longo destes anos, e dizer que já se sente saudade dele, e espero que o futuro lhe continue a ser risonho e que todos nós esportistas estejamos no futuro à altura da sua dignidade institucional que o juiz conselheiro Matos Fernandes teve ao longo deste período como Presidente da Mesa da Assembleia Geral. E, do meu ponto de vista, devo-lhe um muito obrigado pelo seu papel absolutamente decisivo ao longo destes 4 anos, como dizia eu, garante máximo da liberdade de expressão por parte de todos os associados do Futebol Clube do Porto. E deixa-me só dar aqui uma nota. Ele, numa Assembleia Geral, disse-me pessoalmente que se sentia magoado por vezes ver na opinião publicada algumas referências àquilo que se passaria nas Assembleias Gerais do Futebol Clube do Porto, a tal boataria em que se diz que aquilo há muita coação, que há cadeiras a voar, que ninguém fala porque tem medo, e ele manifestou-me essa tristeza porque não é isso que sucede nas Assembleias Gerais do Futebol Clube do Porto. E não é mesmo. E eu estive presente em praticamente todas as Assembleias Gerais dos últimos anos. Várias vezes me pronunciei no âmbito das mesmas, mesmo que expressando divergências de opinião face àquilo que era a administração da SAD do Futebol Clube do Porto, o caminho percorrido, e nunca por nunca o juiz conselheiro Matos Fernandes colocou em causa a minha liberdade e o exercício da minha liberdade de expressão. Portanto, a ele, o meu muito obrigado. Estendemos nós também, em nome de todos os Aragões, os agradecimentos também ao conselheiro Matos Fernandes, e também queria agradecer-te a ti, mais uma vez, pelos teus comentários, aos nossos ouvintes e aos nossos seguidores de todos os Dragões. Queria também deixar aqui o repto para que daqui a hoje, uma semana, estaremos cá também mais uma vez os dois para comentar a atualidade do Futebol Clube do Porto e aquilo que tu achares premente, e deixar também aqui o repto para amanhã, seguirem o relato do Rádio Portense e de Todos os Dragões do Futebol Clube Porto, o Marítimo, às 21h30. Até à próxima semana, eu despeço-me. Até lá. Cumprimentos a todos.